Eu não consigo nem ver em quem que vocês votaram. Show de bola. Legal. Finalizar a enquete. Tá aí. Beleza. É que eu não consigo aqui, não consigo ver mais detalhe, não, tá vendo? Consigo criar mais enquete. Perguntas e respostas. Vamos lá. Vê se apareceu alguma coisa para vocês aí fazer pergunta. Feijão por cima. Depende, Cacau. Se você tiver animado a esquentar o feijão, vai por cima. Se eu não tiver, vai por baixo. Vou nem responder, viu, Marcelo? Vou nem te responder. Estou removendo essa pergunta. Coca-Cola, Coca-Cola. Não, Cruzeiro na A, em 2022, se Deus quiser. Legal, gente. Bacana, tá vendo? Bacana. O outro aqui é salas temáticas, que dá para dividir a sala em algumas turmas, né? Configurar a turma em 2 salas. Dá para colocar timer, ordem aleatória. Ó. Isso aqui eu não vou testar não com vocês, não. Vocês querem testar também? A mão já é isso aí. Aí a mão agora ficou legal, porque aparece aqui para mim, ó, e eu consigo abaixar, tá vendo? Ó, beleza. Respondi o Marcelo, respondi o Otávio, respondi a Cacau, respondi o William. Bacana. O do Silark tá complicado de mexer, porque cada hora que você abre, tem que ficar rolando tela para um lado, rolando tela para o outro. Vamos criar uma sala temática aqui. Tá vendo? Eu tô maldoso esses dias, gente, ó. Ó, vou dividir vocês em 2 turmas, ó. Eu consigo. Ah, beleza. Sala 1, sala 2. Vou criar as 2 salas aqui e depois já volto, tá? Bacana, eu consigo ir na sala de vocês, ó. Eu vou lá na. Ih, demora 30 segundos para fechar a sala. Deve ter aparecido um alerta aí para vocês. Eu tinha participado usando, acho que era o Zoom. O Zoom já tem esse recurso tem muito tempo. Todos esses recursos, na verdade. Todos esses recursos o Zoom já tem, e agora o Meet vai abocanhando também. Show de bola, bacana. Eu não consigo ver o chat da sala de vocês, não. Viu? Ah, agora sim. Gente, tecnologia tem muito disso, né? Uma ferramenta faz, a outra acaba adotando. Não foge muito disso, não. E eu não estou apresentando a tela para vocês. Caramba. Ah, porque eu compartilhei, né? Eu dividi vocês em salas. Beleza. Pessoal, então vamos lá, né? Eu acho que a gente vai começando. Todo dia que eu estou gravando, peço licença a vocês de novo para gravar, tá? Estava dando uma estudada aqui em Kotlin. Estou vendo o 3º ano. Se Deus quiser, ano que vem com vocês, a gente vai mexer com isso aqui, tá? Que é uma outra linguagem aí. Seja presencial, seja remota, pelo menos a gente vai ver um pouquinho de Kotlin, né? E eu tenho pensado também na questão do Python, que alguns colegas sempre manifestam, né? Queria aprender Python e tal. A gente pensar um jeito de estudar um pouquinho de Python também.
né? Para quem gosta, computação é uma linguagem moderninha aí, tá muito em destaque, né? Então, acho que vale a pena. Pessoal, nas últimas aulas, não, Python é legal pra caramba, eu sou fã de Python, né? Gente, eu dou aula de Java, eu trabalhei com Java, mas Java não é muito a minha... Sou fã de Java não, sabe? Python é muito mais legal. Aos pouquinhos a gente vai introduzir ele no curso também e tal. Mas talvez ano que vem a gente bole um clube aí para estudar e tal. Né? Mas vamos lá. Né? O que a gente estava... O que a gente vinha estudando aí, né? A gente tinha montado na última aula essa tela aqui de cadastro de contas, né? Deixa eu só ver se o meu serviço do MySQL está funcionando, porque ele não está funcionando hoje de manhã. Não, tá vendo? Está desligando. Todas as vezes que eu estou desligando o computador, tá fechando. Aí, a última aula, o que nós tínhamos, né? Nós montamos essa telinha aqui de cadastro, tá? Eu acho que eu cheguei a falar com vocês que o Robson, né, que é o chefe da TI lá, ele tá achando meio preocupante deixar a porta do MySQL liberada, né, por causa desses últimos ataques, esses reinstore que estão tendo aí e tudo mais. Então, eu estou fazendo tudo local aqui, tá? Porque eu não vou realmente conseguir acessar o da escola. Mas vamos lá. A gente criou essa tabelinha conta aqui, né? Que já tem até algumas contas que nós adicionamos. Isso aqui é o meu banco de dados, é uma tabela do MySQL, vocês sabem, vocês estão vendo aí com o Harley, certo? E nós criamos essa janelinha aqui, né? Essa janelinha aqui, na hora que a gente executa, ela roda, né? Ela está abrindo aí e tudo mais. Vou criar aqui. Eu tenho uma conta na Rico, é uma conta de investimento, o saldo inicial é 10 mil. Salvar. Quando a gente faz isso aqui, vou voltar aqui no MySQL, vou atualizar essa pesquisa. Repara que aparece aqui, ou seja, aqueles valores, apareceu 10, eu não sei se eu digitei ponto, depois eu vejo. Repara que ela já está inserida aqui no banco de dados, certo? Ou seja, da parte do CRUD de inserção, né, a gente já conseguiu fazer. Esse projeto está compartilhado com vocês, tá? Deixa eu entender por que cargas d'água isso aqui deu 10. Aí vai dar erro. Depois tem que estudar aquela questão desse saldo aqui, tá? Alguma questão de máscara aí que está errada. Mas a parte que importa é que a gente montou essa tela e esse botão salvar, na hora que a gente clica nele, ele cria uma conta lá do model. Então a gente tem a tabela, o pacote model aqui, que é a conta. Essa conta nada mais é do que uma representação da tabela do banco de dados, onde a gente tem o ID, a descrição, o tipo e o saldo. Tá? E a gente cria uma conta Java, isso aqui praticamente faz um mapeamento objeto relacional. Tá? E, além disso, aqui, ele cria um conta DAO e chama o método inserir conta. O conta DAO fica dentro do pacote DAO, que é de Data Access Object, ou objeto de acesso a banco de dados. Tá? E essa classe aqui, tá? O que ela faz? Ela tem um método inserir conta, que recebe como parâmetro uma conta, cria uma instrução SQL de insert, que vocês já estão acostumados, com o Harley, certo? Cria um statement. Esse statement é como se fosse um túnel de comunicação para poder comunicar Java e banco de dados, tá? Porque isso aí converte para byte, o byte trafega na rede se for necessário e volta, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui, tá? Essa parte de setString, setDouble, nós estamos definindo os valores das interrogações que estão aqui, tá? E aí a gente executa essa instrução lá no banco de dados. Esse execute update vai no banco de dados e executa. A gente fecha a conexão, fecha o state, certo? E aí a inserção é feita. Beleza? Então foi isso que a gente fez nas últimas aulas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês acharem que é necessário
marcar um horário aí de revisão, de tirar dúvida, só falar comigo, tá? Estou à disposição, isso a gente vai agendando. Inclusive, tá? Então, se tiver alguma dúvida, a gente pode digitar, pode falar, pode levantar a mão aí, eu tenho que me habituar onde vai aparecer eu levantando a mão aí, tá? Mas vai ficar legal da gente trabalhar, tá? Eu postei uma mensagem para vocês, eu estou fazendo uma revisão, desde semana passada, desde o início da matéria, né, com alguns colegas, e assim, está aberto para todo mundo, né? Eu entendo as dificuldades de cada um, sei que para alguns aqui a matéria está num ritmo muito lento, para outros está muito rápido, então a gente fica tentando equilibrar, tá? Então, assim, estou fazendo um review bem basicão, bem lá de quando a gente começou com alguns colegas, né, tentando recuperá-los aí, tá bom? Então, tá aí, fica o convite para vocês. Em relação à atividade avaliativa do quarto bimestre, eu também postei, mas eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre ela, tá? A autoavaliação, tenho certeza que nós conversamos, né? Então, são 2 pontos de autoavaliação, são 2 pontos do simulado, que eu espero que todos tenham feito, são 2 pontos de participação, organização e engajamento, aqueles que eu sempre dou, e aí sobram 4 pontos, que é a construção de um CRUD, tá? Como vocês pediram para quebrar a atividade em partes menores, então, assim, cada parte do CRUD que vocês fizerem vale um ponto, né? Então, para ficar bem igual, tá? A parte de inserção é um ponto, a de pesquisa é um ponto, a de atualização é um ponto, a de exclusão é um ponto, ok? A tabela que vocês vão fazer pode ser uma tabela qualquer, mas pega uma tabela pequena, que vocês estão começando para ficar mais fácil, tá? Isso aqui pode ser feito em equipe, tá? Individual ou em equipe, a critério de vocês, tá? Não estou impondo que tenha que ser em equipe, porque algumas pessoas reclamaram, tá? Então pode ser individual, pode ser em equipe, a critério de vocês, tá? A data de entrega, se eu não estiver enganado, eu não sei porque eu não coloquei aqui, né? Eu sempre coloco, mas eu olho aqui, a 4 de dezembro, é esse mesmo, é na sexta-feira, ok? Então, tá aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? O que nós vamos fazer hoje, então? A gente fez a tela de cadastro, tá? Nós vamos fazer hoje a tela de pesquisa, tá? A tela de pesquisa, qual é o objetivo da tela de pesquisa? A gente conseguir recuperar estes dados, tá? A gente conseguir recuperar estes dados aqui lá no Java. A gente já conseguiu mandar do Java para o banco de dados. Agora a gente vai recuperar, pesquisar, consultar, tá? Então, do CRUD, o C é de create, a gente já fez, o R é de recuperação, né? Então, a gente vai fazer isso agora, tá? E para isso, tem regra, tem padrão? Não, não existe, tá? Na verdade, vai muito do formato que a empresa trabalha. Nós poderíamos fazer aqui na mesma tela, tá? Uma tabela de pesquisa. Nós podemos fazer uma tela diferente. Então, fica bem, assim, livre sobre isso, tá? Eu vou criar numa tela separada, porque eu acho que em termos de código, para vocês, fica mais organizado, tá? Então, eu vou criar uma nova JFrame aqui, no Form JFrame, tá? Eu vou chamar esse de conta pesquisa, tá? Conta pesquisa, consulta, só para ficar mais fácil, ok? E aí, eu vou colocar uma label aqui rapidinho. Pesquisa de contas. Bem, beleza. Vou colocar uma label aqui, tipo. Vamos imaginar que a gente quer pesquisar as contas por tipo, por enquanto, tá? Então, eu vou colocar aqui neste formato, tá? Neste formato que está aqui. Por enquanto, pode ser uma caixa de texto mesmo. Text field, beleza. Vou só apagar esse texto aqui e renomear. XF, pesquisa, tipo. Tá? E aí, essa parte que eu acho que não tem segredo. E aí, onde que nós vamos mostrar, né? Onde que nós vamos mostrar essa pesquisa que é feita pelo nosso sistema? E aí, até para a gente conhecer outros componentes, a gente pode usar esse listar, tá? Mas a gente vai trabalhar com tabela. Eu vou adicionar essa tabela, que vocês vão ver que vai ficar uma coisa gigantona. Tá vendo? Beleza. Tá aí, a tabela. Certo? O que é essa tabela que a gente está visualizando aqui? Tá? É um componente que chama JTable, tá? É um componente bastante complexo, tá? Para se trabalhar com ele. Não é uma coisa trivial assim que a gente tem, não. Mas também é interessante vocês aprenderem porque ele facilita muito algumas ações, ok?
Então, primeira coisa, a gente adiciona ele. É bom renomear esse nome da variável, tá? Então, vou chamar ela aqui de TBL pesquisa conta, tá? TBL de tabela. Então, eu tenho ela aqui, certo? Essa tabela. Repara que a tabela, de padrão, ela traz 4 linhas e 4 colunas, tá? A gente pode clicar com o botão direito em cima dela e vir em propriedades, tá? Então, botão direito, propriedades. Aqui em propriedades, ela vai ter um model, que é um modelo, certo? E aqui é que a gente consegue definir quantas linhas, quantas colunas, quais são os títulos que essa, entre aspas, conta que nós vamos trabalhar vai ter. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no banco de dados, a tabela conta tem o ID conta, a descrição, o tipo e o saldo. Ah, beleza, Bruno, eu não quero mostrar o ID conta, eu quero mostrar a descrição, tipo e saldo. Beleza. Então, a gente pode vir cá, ó. Achei que tinha apagado. Descrição. Tipo, saldo. Essa coluna 4, repara, coluna eu não quero excluir. Pronto. Beleza. Qual é o tipo de valor que a gente vai mostrar nessa nossa tabela? Tá? Qual que é o tipo de valor? Normalmente a gente deixa object mesmo, mas dá para mexer aqui, tá ok? Dá para colocar que é do tipo inteiro, booleano, string, vou deixar boolean. E o último aqui, ser editável. No nosso caso, a gente pode desmarcar porque ela vai ser uma tabela de visualização, a gente vai visualizar, a gente vai ver os dados, né, do nosso querido usuário aí, tá certo? Então, é isso, beleza? Aqui embaixo tem linhas, tá vendo? Quantas linhas? Ah, eu quero que comece com nenhuma linha. Ok? Eu quero uma tabela vazia. Ok. Ah, quero algum valor default? Dá para a gente inserir aqui, ó. Tá? Então, dá para inserir linha e colocar um valor padrão aqui. Tá? Mas, por enquanto, vamos deixar zerado. Ok. Vou fechar aqui as propriedades. Pronto, ó. Repara que a gente tem uma tabela, né? Até organizadinha aqui, que nos permite exibir dados aqui. Tá? Para terminar, vou colocar um botão aqui. Buscar. Pesquisar, localizar, aí é GTN, buscar. Tá? Então, qual que é o objetivo dessa tela nossa, por enquanto? Tá? O objetivo dela é, o usuário vai digitar um tipo de conta aqui, e a gente vai fazer essa consulta no banco de dados, aqui no MySQL, e vai exibir o resultado aqui. Beleza? Então, em termos de tela, de interface, é isso. Vocês vão ver que daqui a pouco, a hora que a gente for trabalhar um pouquinho mais com a JTable, que ela dá um pouquinho de dor de cabeça em algumas coisas que a gente vai fazer, mas não é nada demais assim também não, ok? Então, por enquanto, podemos deixar essa tela aqui e trabalhar lá na SQL, ou vocês preferem fazer mais coisa aqui na tela? Podemos ir lá para o DAO mexer em SQL? Vou fazer uma enquete. Vou não, estou zoando, só estou vendo aqui porque ela está marcada para mim que tem alguma mensagem. Isso aqui vai ser bom, sabe para quê, né? Conselho de classe, vocês, né? Tá chegando o conselho de classe final, né? Aquele momento ali, aprova, reprova, fica de dependência orientada. Isso vai ser uma mão na roda para mim, viu? Eu estava preocupado. Mas eu tenho certeza que no segundo INF ninguém vai precisar do conselho, né? Todos serão aprovados aí tranquilamente. Confio em vocês. Viu? E turminha. Vocês são bons de mexer, vocês levaram bem a sério. Certeza que vocês vão sair bem. E que 2021 seja um ano bom, né? Porque esse 2020 está de brincadeira. Vamos lá. Vamos lá no DAO, então. A gente já tem a classe conta DAO. A gente não vai criar outra classe, tá? A gente usa a conta DAO para tudo que tiver relacionado à nossa tabela conta lá do banco de dados, ok? Então, a gente vai usar essa mesma classe aqui, tá? A gente tinha um método aqui, inserir conta, deixa ele quietinho, tá? Nós vamos aqui para criar um método aqui. Nós vamos criar um método que retorna todas as contas.
Tá? Então, a gente vai criar um método aqui que vai retornar todas as contas que nós temos. Tá? E aí eu vou aproveitar isso aqui, vou explicar para vocês uma coisa que é um pouquinho diferente. Tá? Eu até coloquei o material lá para vocês. Normalmente é um conteúdo assim que eu gasto aí um mês trabalhando nele e tudo mais, mas assim, vai ficar para o ano que vem, tá? Assim como outras coisas que eu precisaria ver com vocês, eu vou deixar para o ano que vem, entendendo esse ano é totalmente ativo, tá? Mas pelo menos eu vou deixar a pulga atrás da orelha de vocês, se alguém conversar isso com vocês, vocês pelo menos têm noção do que é, tá? List. Conta, né? Conta, que chama a nossa classe. Por exemplo, recupera todos. Pronto. Deixa dar erro. Agora eu vou tentar mostrar para vocês o que é isso. Deixa eu só achar aqui que empolguei estudando Kotlin, esqueci das collections de vocês. Tá? O que é isso aqui? O que é esse list? O que é esse list? Esse list, ele é uma evolução que vocês estudaram, e eu tenho certeza que vocês estudaram isso com o Carlão, tá? E vocês vão lembrar agora o que é. Como que vocês chamam isso aqui? Uma variável que dá para armazenar vários valores na mesma variável. Qual que é o nome que vocês dão para isso aqui? Qual que é o nome, galera? Ah, eu estou sem chat, desculpa. Vetor, ótimo. Vetor. Ou array. Eu não sei como que vocês chamam, mas é um vetor ou array. Aí, se vocês lembrarem das aulas do Carlão, vocês vão lembrar que aqui dentro desse vetor, desse array, a gente pode vir cá e salvar 1, 5, 3, 8, depois vocês têm que ordenar ele, beleza. Ok, o que Java e as linguagens mais modernas fizeram com ele? Tá? Eles pegaram a ideia de um vetor e de um array e empacotaram, encapsularam isso aqui e criaram o que a gente vai chamar aqui em Java de collections. Nossa senhora. Collections. Collections. Ou coleções. Tá? São coleções. E aí, dentro dos principais tipos de collections, existe um collection que chama vector, o mais básico. Existe uma lista, existe um map. Não sei se isso aqui está rolando. Espera aí, vou digitar de novo então, galera. Não estou entendendo mais nada disso aqui. Existe um que chama vector, existe list, tá? Existe map, existe set e existem outros, tá? Mas o que quer dizer isso aqui? Gente, infelizmente não dá para falar tudo isso aqui, não, mas é só para vocês terem uma noção. O que são essas collections? Elas são uma evolução dos arrays, dos vetores que vocês estão acostumados a trabalhar. Então, em Java, é muito comum, ao invés de usar um vetor do tipo int, vetor, int, 10, opa, 10, sabe aquela declaração tradicional que a gente tem? A gente acaba mudando isso aqui, usando, por exemplo, lista, new, por exemplo, array list. Tá? Beleza? Qual é a vantagem de usar collections? Eles são, ou elas são, tá? Vetores otimizados. Então, por exemplo, quando a gente faz isso aqui em C, o seu vetor tinha tamanho 10. Se você quisesse aumentar o tamanho dele, você tinha que pegar os valores, copiar para outro vetor maior, para aí você usar um vetor um pouquinho maior. Vocês devem se lembrar disso. Quando a gente usa essas collections, elas têm tamanho dinâmico, nós conseguimos ordenar elas facilmente, tá? Então, são vantagens, são benefícios que a gente tem. Se vocês quiserem fazer uma analogia, é igual usar int com i minúsculo e o integer. Lembra que o integer a gente consegue pegar um string e converter para inteiro? Então, são recursos que ele tem a mais, tá? Então, a gente vai usar aqui muito list, tá? Que é uma lista. O que é a ideia de uma lista? É um vetor, é um array,
tá? Só que ele é um array dinâmico, organizado pelo Java, que permite a gente inserir, retirar elementos de qualquer posição dentro dele. Então, a gente acaba usando muito list nessas situações, porque ele é bem flexível, bem dinâmico, tá? Map é quando a gente tem chave e valor. Então, por exemplo, assim, eu carrego a matrícula e o nome de vocês. A matrícula é a chave e o nome é o valor. Dá para trabalhar com map. Set é muito parecido com list, só que set vem de conjunto, então não repete, tá? E vector é um vetor otimizado e tudo mais, tá? Só que aí ele acaba perdendo espaço para as collections, tá? O vector já é mais antigo, mas ele ainda tem sua aplicação. Tá? Então, assim, tem uma aula aqui, dá até uma relembrada e tudo mais, das ideias de array, de vetor que vocês estão acostumados, tá? E depois ele traz a ideia das collections, tá? Em Java ele tem o vector, tem stack, que é a pilha, né? Se for uma pilha. Então, assim, tem a list, o set, o map. Então, tem bastante coisa, tá? Tomara que em fevereiro a gente tenha a oportunidade de fazer algum tipo de ação nesse sentido, vocês podem me cobrar, tá? Mas se bem em fevereiro eu quero ver se eu faço outra coisa com vocês, mais light, tá? Mas falou collections, lembra de array, lembra de vetor, tá? Elas são vetores otimizados, melhorados, ok? Então, a gente vai usar essa lista aqui, por quê? Porque quando a gente quer recuperar todos os dados inseridos em um banco de dados, pode ser que tenha 0, pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 1 milhão, certo? Então, quando a gente usa essa lista, se retornar 0, funciona, se retornar 10, funciona, se retornar 1 milhão, funciona. Eu não preciso previamente saber o tamanho ou a quantidade de linhas que vão ser retornadas. Por quê? Porque essa lista é dinâmica. Se a gente faz um array, a gente vai ter que saber qual que é o tamanho desse vetor, né, vocês chamam de vetor, desse vetor que vai ser retornado. Então, por isso que a gente acaba adotando esse recurso de usar o list, ok? E esse sinal de menor, maior que a gente coloca aqui, significa que nós estamos criando uma lista de conta, tá? Conta é essa classe que está dentro do nosso model conta, tá? Então, isso aqui é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Conta, um vetor de conta, vou chamar ele aqui de contas, recebe 1000 contas, é um vetor. Agora, qual que é o tamanho dele aqui? Não tem tamanho, tá? Pode ser 10, pode ser 100, aqui é conta. Pode ser 1 milhão, não tem problema, tá? Então, a gente substitui isso aqui por um list. O list é um vetor, um array, tá? Otimizado. Tá faltando só a importação aqui, a gente vai importar. Cuidado quando vocês forem importar esse list, porque como a gente está trabalhando em interface gráfica, ele vai sugerir muito esse Java AWT list. Esse Java AWT list é esse componente que eu estou clicando aqui, que é esse combo aqui, tá? Que abre uma janelinha. A gente tem que importar do útil, tá? Java útil.list. Pronto. Beleza, resolvi. Então, o que é a ideia do Recupera Todos? A ideia do Recupera Todos é literalmente retornar essas 3 linhas com os dados que elas têm. Tá? Então, ela vai retornar 1, conta Banco Brasil, conta corrente, 100. 2, conta caixa, tanana, rico, beleza. Acho que são só esses, a gente não inseriu mais não, isso. Ok? E aí a gente vai retornar isso como uma lista. Beleza? Porque realmente ela é uma lista. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz para fazer... Como que a gente faz para fazer? É boa, né? Como faremos para recuperar isso do banco de dados? Então, primeira coisa, estabelecer conexão com o banco de dados. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fala, viu? Não perde tempo, não. E aí, é exatamente igual a gente fez aqui em cima. Certo? A gente vai criar uma variável connection. Tá? Essa connection é Java SQL. Conexão, que vai receber, eu acho que ele ficou com, opa, vou fazer uma coisa aqui, vai receber new, conexão da nossa classe aqui, ponto, get conexão. Para quem esqueceu sobre a conexão, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho, para quem esqueceu sobre conexão, nós temos essa classe aqui que chama conexão.java, ela tem um método que chama getConexão.
E esse método é o que estabelece qual que é o banco de dados que nós estamos conectando. Então, aqui no meu caso, localhost, info2, qual que é o usuário, qual que é a senha e tudo mais, tá? Se vocês forem conectar em um banco online, pessoal, o servidor tem que estar habilitado, tá? Para receber essas conexões pela internet. E é igual eu falei, o Robson, e com toda razão, ele está com receio por esse momento que a gente está passando de invasões aí. Então, a gente entende e a gente vai fazendo nesse formato, tá bom? Então, a gente criou, estabeleceu o que é a nossa conexão. Beleza? Segundo passo, qual que é a instrução SQL que a gente pode utilizar para retornar todos aqui? Então, é a instrução SQL para consulta. Tá? E aí é como uma string mesmo, SQL. Qual instrução em SQL que retorna todos os dados de uma determinada tabela do banco? Qual? Enquete. Valendo nota. Qual a instrução SQL que retorna, faz consulta? Alguém saiu da reunião? Não. Isso, Marcelo. Select. Então, a gente vai usar aqui. Vou até colocar maiúsculo. Gente, aqui não tem importância ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Até porque SQL não é case sensitivo, né? Então, tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. Então, select asterisco from qual tabela? Nós queremos que o sistema tabela conta. Conta mesmo? Deixa eu só olhar aqui. Isso, conta. Tá? Isso aqui retorna todas as contas. Beleza? Se a gente quiser trazer em ordem alfabética, como que a gente faz? Order by. Por exemplo, descrição. ESC. Beleza? Ah, Bruno, eu não quero colocar em ordem alfabética. Beleza. Pode tirar essa parte aqui. Tá? Isso aqui só para vocês lembrarem. Beleza? Então, isso aí fica em ordem alfabética. Beleza. Próximo passo. O statement de acesso. Tá? Esse statement, Marcelo, acho que eu sei que faz inglês, me ajuda aí. Tradução literal de statement é corrente, cara. Eu sei que ele converte para byte aí e tudo mais, tá? E ele que vai fazer essa comunicação aí de um lado para o outro aí com o banco de dados, tá? Então, esse statement, ele é o responsável por trafegar os bytes, tá? Os bytes aí de um lado para o outro. É o Otávio? Então tá bom. Otávio, help, Otávio. Certo? E aí, de novo, é exatamente igual a gente estava criando aqui, ó. Lembra que a gente criou um prepare statement aqui? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, repara aqui, olha o método inserir. A gente criou um connection, estabeleceu conexão, mesma coisa lá no pesquisar. Segundo passo, a gente criou uma instrução SQL de insert, mesma coisa lá no consultar. Terceiro passo, criar o statement, mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai criar prepare statement, STM, new, aliás, minto. Aqui a gente vai usar o nosso conexão, ponto, prepare statement, e vamos passar o nosso SQL. Quando a gente faz isso aqui, tá? Ele pega essa instrução SQL que nós acabamos de digitar aqui e coloca ela, prepara ela para ela ser encaminhada para o banco de dados, ok? E aí ele vai dar vai chamar a nossa atenção aqui, porque, olha, isso aqui pode dar uma exceção. Porque às vezes eu vou tentar acessar o banco está fora do ar, às vezes tem um erro na sua instrução SQL. Então isso aqui pode te dar uma certa dor de cabeça. Então ele te avisa, tá? Ele nos avisa aqui, e aí o que a gente tem que fazer? Colocar isso em try catch. Então posso vir aqui colocar um try, uma tab aqui para ficar organizadinho, e vou colocar o catch aqui, tá? Como é um SQL exception, x.println. Pronto. Não se esqueçam, dentro do cat, de colocar, de mandar ele imprimir o log ou o stack trace aqui, tá? Porque isso aqui é fundamental. Ah, Bruno, mas como você faz tanta coisa? Beleza. Tira aqui, ó. É só a gente clicar no lâmpadazinho, ó. Circundar a instrução com try catch. Certo?
Pronto, resolvido também. Resolvido, pronto. Tá? Então, até agora, se vocês compararem com o insert, é exatamente a mesma coisa. Obrigado, Otávio. Eu vou pesquisar esse negócio mais a fundo, qual que é a tradução literal disso, mas assim, funciona nesse sentido, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Agora é que vem um pouquinho a diferença, tá? O que vem agora? Quando a gente faz insert, a gente manda os dados para o banco de dados, e os dados ficam gravados lá. Ele até devolve um ok, se deu algum erro e tudo mais, beleza. Só que quando a gente faz uma consulta no banco de dados, o que a gente espera quando essa consulta bater lá no meu MySQL? Que ele devolva para o Java esses dados aqui, concordam comigo? Todo mundo consegue enxergar isso? Que na hora que o nosso select bater aqui no banco de dados, vindo do Java, nós esperamos lá no Java que essa tabela com esses dados sejam devolvidas para nós. Certo? Só que ele não devolve no formato da tabela, ele devolve no formato de uma string gigantesca, tá? Separada aí por vírgula, ponto e vírgula e tudo mais, tá? Que a gente vai ter que tratar. E aí, nós vamos ter que criar uma variável, tá? A gente vai ter que criar uma variável para receber o retorno da consulta. E quando eu digo receber o retorno da consulta, é realmente pegar o que o banco de dados está respondendo para nós e conseguir tratar isso, tá? Então, essa variável, ela sempre vai ser do tipo result_set. Tá? Repara que result_set é do Java SQL, tá? É um conjunto de resultados, tá? E aí a gente pode chamar ela, por exemplo, de RS. Beleza? Esse result_set, ele é um método, ele é um tipo genérico que consegue receber qualquer tipo de consulta com o banco de dados. Então, assim, se você está fazendo um CRUD de aluno, de cliente, de carro, de pessoa, certo? De moradia, é result_set também, tá? Então, a gente cria essa variável para receber, que é um result_set, tá? Esse result_set, ele é genérico, ok? E, além disso, a gente executa a consulta. Quando eu digo executar a consulta, é o seguinte, pstm, ponto, lá no outro a gente usou execute update, agora a gente vai usar execute query, tá? Query aqui de consulta, então a gente sempre vai usar ele. Pronto. Esta linha aqui é que vai no banco de dados, executa o comando SQL que nós digitamos aqui. Por quê? Porque a gente chama o prepare statement, o prepare statement usa essa SQL, então essa SQL ela é encaminhada para o banco de dados nesta linha e o retorno dela volta para o nosso result_set. Certo? Então, isso aqui, a hora que pula para a próxima linha, o RS, ele é uma variável que vai armazenar o que voltou lá do nosso banco de dados. Ok? Agora, de novo, volta no formato de uma string grandona, que nós vamos ter que trabalhar, montar ela aqui agora. Tá bom? E aí, para isso, nós vamos ter que usar uma lista do tipo do retorno. Tá? Então, se a gente quer retornar conta, a gente vai ver que aí vai criar um list conta, posso chamar essa variável de lista, de L, de qualquer coisa, e o array list. Por que a gente não usa new list? Tá? Porque list é uma classe abstrata, tá? O list não existe. O array list é um tipo de lista, tá? É igual assim, se a gente fosse criar uma classe, por exemplo, pessoa. Pessoa seria uma classe abstrata, e aí dentro de pessoa a gente teria estudante, professor, intérprete, bibliotecário, tá? É mais ou menos o mesmo sentido. Quando a gente for voltar a falar de collections, eu volto a tocar e explico isso aqui direitinho para vocês, tá? Então, a gente cria isso aqui por quê? Porque a gente precisa pegar esse IRS e fazer ele ficar de uma forma que a gente entenda no Java. Porque o formato que ele vem, a gente não consegue entender de cara, tá bom? E aí, deixa eu vir aqui no Paint de novo. Imaginem o seguinte, deixa eu salvar um novo aqui. Não salvar. Aquele retorno que chega no result_set seria mais ou menos assim, ó, em conta
Banco Brasil. Piorei o negócio. Esquece que eu digitei lá em cima. Conta, caixa, corrente, 1.000. Ponto e vírgula. 2, vírgula. Conta, banco, Brasil, poupança, 2.000, ponto e vírgula. Entendeu? Valeu, Marcelo. Fiz um curso de Paint agora. Tem que aprender a usar aquele Jamboard que a Cris usa. No final de semana eu vou mexer nele. Então, assim, o que ele vai retornar, gente, é logicamente uma string zona mais ou menos nesse formato aqui. Aí a gente vai converter essa string para um formato que nós, que estamos programando, conseguimos entender. Nós conseguimos entender em Java que a gente tem uma conta. Essa conta é uma classe que tem ID, descrição, tipo e saldo. Então, assim, o que nós vamos tentar fazer aqui agora é converter essa string para um objeto do tipo lista e adicionar ele numa lista, adicionar ele num vetor, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, na prática? Até comentar, né? Para cada linha de retorno do SQL, ou seja, cada linha da tabela de retorno, tá? A gente vai criar um objeto Java do tipo conta e adicionar em um vetor, que no nosso caso vai ser uma lista, tá? Então, como a gente vai trabalhar com estrutura de repetição, o mais interessante aqui, gente, é vocês usar o while mesmo, tá? Porque eu não sei quantas vezes vai repetir. Então, se eu usar o while, é mais fácil que eu usar o for. Não sei quantas vezes vai repetir, tá? E aí, RS, que é o nosso result7.next, ele automaticamente te fala, quando tem mais um, ele retorna verdadeiro. Tem mais um, ele retorna verdadeiro. A hora que não tiver, ele retorna falso, ele sai do while, tá? Então, isso aqui é muito prático de você usar, por quê? Porque a gente vai passar um por um, tá? Sem dores de cabeça aí, beleza? O que mais nós vamos fazer aqui dentro? Dentro do while, ou seja, para cada linha que ele retornar, criar um objeto. Tá? Um objeto do tipo conta. Então, a gente pode vir aqui e fazer conta, C, recebe 1.000, conta. Tá? Isso aqui é criar um objeto do tipo conta. Certinho? E agora, nós vamos definir os atributos da conta. Agora, os atributos da conta vão ter voltado lá do banco de dados, tá? Então, para a gente definir os atributos, a gente vai fazer C.set e D. C.set descrição. C.set, acho que é tipo, se eu não estiver enganado. C.set saldo, se eu também não estiver enganado. Pronto. Certo? É isso aqui que nós vamos fazer agora. Agora, é lógico que nós precisamos passar os valores. E aqui é que está. Como que a gente faz para pegar o valor que veio do banco de dados? É usando o result7. Tá? O result7, deixa eu voltar aqui, repara que como ele traz uma string grandona, nós conseguimos dividir essa string em partes. Então, por exemplo, a posição 1 da string vai trazer o ID. A posição 2 dessa string vai trazer a descrição. A posição 3, o tipo da conta. A posição 4, o saldo. Gente, meu celular está tocando e travou. Aí, pronto, deixa eu tocar. Resolvi. Tá? Então, isso aqui resolve para nós. Agora, como que a gente sabe essa posição? A gente sabe por causa disso aqui, ó. A primeira coluna é a posição 1, então é o ID. A segunda coluna é a descrição, então é a posição 2. A terceira é o tipo, posição 3. E a última, a 4, é o saldo. Então, é literalmente pela ordem que ele retorna aqui, tá, que a gente vai organizar. É uma das formas, tá bem? Na verdade. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, rs.get. A gente sabe que o ID é inteiro, então get int e 1.
O que significa esse 1? Qual que é a coluna da tabela retornada do banco de dados? Agora, a gente também pode passar aqui ID conta, que é o nome da coluna, tá vendo? ID conta. Qual que vocês vão usar? O que vocês acharem mais fácil. Eu vou deixar com o número porque é o que eu acho mais fácil. rs.getString, posição 2, é a descrição. rs.getString de novo, que é a posição 3, que é o tipo. Alguém levantou a mão, peraí, não apareceu para mim aqui, aparece aqui. Ah, Marcelo, diga, Marcelo. Não, é porque você deixou um entre aspas ali, pode deixar mesmo? Não, obrigado, Marcelo, tem que tirar. E se eu deixar um entre aspas, ele vai achar que eu estou pesquisando por uma coluna que chama 1, um numeral, né? Agora ele vai pegar a posição. E agora o saldo, se eu não estiver enganado, ficou do tipo double, V4, certo? Então a gente definiu os atributos da conta a partir do result set, ou a partir do SQL, tá? Então, isso aqui tudo que a gente fez foi para montar um objeto básico e dar valor para ele. O próximo passo é adicionar esse objeto à lista. E aqui é muito fácil, tá? É como se a gente estivesse adicionando no array. Então, a gente faz só o seguinte, ó. Lista.add, o que a gente quer adicionar? Um C. Pronto. Resolvido. O que nós estamos fazendo aqui? Para cada linha retornada pelo banco de dados, a gente cria um objeto novo, a gente define os valores desse objeto e a gente adiciona ele na lista. Se for 1, vai funcionar. Se for 100, vai funcionar. Se for 1 milhão, vai funcionar. Tá bom? Saiu aqui do while. A gente vai fazer o seguinte, retornar a lista. Então, a gente vem aqui agora e dá um return na lista. A lista não é uma variável que é do tipo list conta? O nosso retorno aqui não é do tipo list conta? Resolvido. Pronto. Tá? Vocês vão ver que vai continuar dando erro. Tá? Por quê? Se acontecer alguma exceção nesse bloco aqui, eu não tenho que retornar. A gente vem aqui no final e coloca um return nulo. Tá? Por quê? Se der exceção, ele retorna nulo. Não retorna nada. Tá bom? Então, gente, isso aqui é a estrutura básica de um método de consulta que, de novo, recupera todos os dados lá do banco de dados. Ok? Vocês têm aula às 15 horas, gente? Não? Pois é, Marcelo. Só que agora, qual que é a vantagem? Já que vocês não têm aula às 15 horas, que talvez eu vou comer uns 5 minutinhos. Tá? Imagina que agora a gente não quer recuperar todos mais. A gente quer passar o tipo da conta. Olha aqui. Eu posso selecionar isso aqui tudo. Vou colar aqui embaixo. Vai dar erro, eu sei. Eu vou tirar todas as linhas de comentário, tá? Para vocês entenderem. Sem comentários, isso. Eu trabalhei com um cara que era arquiteto que ele não aceitava você comentar a linha de código, não. Ele falava assim, se você tiver que comentar é porque seu código está ruim, não está tão claro quanto deveria ser. Ele era difícil. O cara era muito feno, mas ele era difícil. Ele tinha um sonar de lá, um sonar é um serviço, né, que fica rodando lá, ficava monitorando qual era o percentual de linhas comentadas, qual era o percentual de linhas de tinha estrutura de repetição. O cara sabia tudo que tinha no código. Eu lembro uma vez, alguém comitou lá, um negócio com C cedilha. Gente do céu, mas esse cara ficou louco. Acontece, né? Mas vamos lá. Esse meta agora, ele vai retornar as contas pelo tipo da conta. Então, recupera, vamos dar o nome dele aqui, contas por tipo. Tá? O tipo é uma string, certo? Então, a gente vai vir cá e vai colocar aqui esse método
vai receber um parâmetro, que é uma string, que vai chamar tipo arg. Esse arg aqui de argumento, tá? Ah, Bruno, quero que chame só T. Beleza, pode chamar só T. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. O que que nós vamos ter que mudar aqui agora? Estabelece a conexão. Perfeito. String. Select asterisco from conta. O que mais? Como que eu coloco uma condição aqui no SQL? Isso, Marcelo. Where, onde? Onde? O tipo seja igual, e aí eu vou colocar interrogação. O que é essa interrogação aqui? É a mesma coisa que a gente fez no insert, tá? A gente vai substituir essa interrogação daqui a pouquinho, tá? Então, nós fizemos um select asterisco from conta, where tipo igual, e aí a gente vai passar esse tipo, ok? Podemos deixar o order by aqui, não tem problema. Legal. Prepare statement continua funcionando, tá? Agora, o que que vai mudar aqui? Nós vamos ter que setar o parâmetro. O parâmetro que nós vamos ter que setar é a interrogação. E aí a gente vai chamar pstm.set. Vou olhar aqui que me deu um branco. Chico mesmo. Set string, certo? O 1 aqui é a posição do interrogação. É o primeiro interrogação? É 1. O segundo aqui é o valor que a interrogação vai assumir. É o T. É o valor que nós vamos receber por aqui, ó. Certo? Ah, não, Bruno, então foi estranho. Eu vou colocar tipo. Beleza. Não tem problema nenhum, não. Tem que ficar tipo. Beleza. Por que o quê? Por que essa linha aqui ela é necessária? Porque antes de executar o nosso statement, nós precisamos de substituir essa interrogação por um valor. Qual valor? O valor que vai ser passado aqui em tipo. Tá? Se tiver que pôr entre aspas simples, aspas duplas, ele vai colocar, está resolvido para nós. No momento que a gente chega nessa linha aqui e chama o pstm.executeQuery, ele já substituiu, já trocou essa interrogação pelo tipo, tá? E já devolveu isso para o result set. Nós continuamos precisando da lista, a gente continua precisando do while, a gente continua precisando de toda essa estrutura aqui, a gente continua retornando a lista. Pronto, resolvido. Então, reparem que, Marcelo, dá um trabalhinho? Sim, sem sombra de dúvida. Da primeira vez que a gente faz, que as outras vezes é muito parecido, tá? Ah, se agora eu quisesse recuperar pela descrição, se eu quisesse recuperar as contas que tem um saldo acima de 2.000, de 5.000, tá feito. Tá? É só a gente organizar aqui agora o nosso SQL e os parâmetros que se fazem necessários. Opa, fiz a linha errada. Tá? Se a gente fizer isso aqui, pronto, resolvido. Maravilha. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ainda sigo sofrendo por não ver a minha câmera, mas vamos lá. Tranquilo, gente? Vou postar. Marcelo, assim, o ideal é que vocês tentem fazer, sabe? Tenta fazer. Não é assim, Otávio. Na verdade, se vocês fizerem uma vez, vocês vão ver que vai funcionar, tá? Ah, desculpa. Obrigado, Cacau. Tinha um post-it aqui na frente. Eu devo ter jogado, ó. Nunca mais eu acertei 2 vezes. Otávio, mas assim, o que nós vamos fazer na semana que vem? Tá? Na semana que vem, nós vamos mostrar esse resultado lá naquela tabela, aqui. Tá? A gente não deu prazo, a gente vai fazer esse resultado aparecer aqui. E talvez, tá? Fique mais claro aí para vocês verem o resultado. Ok? Mas se a gente quiser, por exemplo, aqui, ó, só para a gente fazer um teste, jogo rápido, prometo, é 5 minutinhos. Ô,
Marcelo, tem o Jamboard, acho que a Cris que usa ele, ela me falou uma vez dele. Eu nunca usei, cara, acho que é Jamboard mesmo que chama. Você consegue criar ele, aí ele manda o link no chat e as pessoas conseguem ver o que você está compartilhando. Mas eu nunca usei, cara. Aqui, ó, só para vocês entenderem, quer ver? Ó, eu vou colocar um salt aqui. Deixa eu ver qual método que eu estou. Não, recupera por tipo, não, vou fazer no outro, que é mais fácil. Na verdade, podemos fazer nos dois. Bom, eu vou só imprimir na minha saída aqui, tá ok? Vou só imprimir, é só isso que a gente vai estar fazendo. Estou sem chat, espera aí. Oh, caramba, vamos lá. c.getid mais tracinho mais c.get são mais tracinho mais c.get tipo c.get saldo mais ponto. Tá? Seguinte, dentro do while, só para a gente ver o resultado, tá? Nós vamos imprimir isso aqui na saída, tá? Nós vamos imprimir isso aqui na saída. Tanto aqui do recupera todos, quanto do recupera por tipo, tá? Copiei errado. Voltando. Vai. Beleza. Eu acho que agora vocês vão ver o resultado, quer ver? Nós temos aqui no nosso projeto uma classe de teste, tá vendo? Teste, tá aqui. Eu vou usar ela, tá? Eu vou usar ela aqui. Eu vou apagar isso tudo. Tá bom? Tá? Eu vou criar aqui um conta DAO. E vou chamar DAO.recupera todos. Depois eu vou colocar um salt aqui. E um monte de tracinho, só para separar lá. E a gente vai chamar um DAO.recupera conta por tipo. Tipo corrente. Acho que tem isso lá. A gente corrige, tá? Ó, essa classe aqui, o que ela vai fazer? Ela é uma classe de execução, amém? A gente cria um DAO e chama o meta recupera todos e o recupera conta por tipo. Gente, não é isso aqui, tá? É só para a gente ver o resultado que a gente vai fazer. Ó. Vou executar. Ó, repara o seguinte. Ela foi lá no banco de dados, não recupera todos e mostrou. 1, conta do Banco Brasil, corrente 100. 2, conta da Caixa, poupança 100,5. 3, rico, investimento 10. Se a gente olhar no banco de dados, vou diminuir ele aqui. Se a gente olhar no banco de dados, repara que são as mesmas informações que nós temos aqui. Certo? Só que aqui ele trouxe no formato string porque a gente mandou imprimir na tela. Tá? Na verdade, o que a gente quer é mostrar na tela. Depois ele fez o recupera contas por tipo corrente. Certo? E aí ele trouxe somente a conta do Banco do Brasil, que é a única conta do tipo corrente que a gente tem. Então, está aqui. Tanto que, se a gente vier aqui e colocar um 4, Inter, corrente. Aí aqui, estou inserindo um novo. Beleza? Vou rodar aqui de novo. Repara aqui, ele traz as 4 agora, em ordem alfabética. Tanto que o Inter veio antes da Rico agora. Tá? E depois ele traz conta corrente e conta do Inter. Que agora o nosso banco tem 2 contas correntes. Certo? O que nós vamos fazer na semana que vem? Nós vamos pegar essa saída que a gente já está conseguindo mostrar aqui e vamos colocar dentro dessa tabelinha, não é aqui, dentro dessa tabelinha aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Agora, se vocês quiserem que a gente adiante também, a gente pode marcar essa semana ainda. Não sei como que anda a agenda de vocês aí, as outras disciplinas e tudo mais. Qualquer coisa, só me falar. Beleza? Eu passei mais 1 minuto que eu tinha prometido. Gente, então acho que é isso. Há mais alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Por favor, tentem tirar um prazinho aí, dar uma estudadinha, replicar no de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, agenda um horário, a gente tira dúvida, a gente faz junto, não tem problema nenhum não, tá bom?
bom? Na semana que vem a gente coloca no quadro e tenta talvez excluir do banco de dados, e na outra semana a gente tenta consultar, tá? E aí em fevereiro, pessoal, a minha ideia é a gente tentar fazer um programinha, tá? Com 2, 3 telinhas aí e tudo mais, como programa de recuperação de conteúdo. Tomara que a gente talvez possa fazer presencial, com certeza enriquece, tá bom? Se não der, a gente vai fazer isso remoto e vai dar tudo certo. Bom, então é isso. Muitíssimo obrigado a vocês pela apresentação, pela presença. Sigam firmes aí, faltam aí 3 semanas para a gente terminar o ano letivo, né? Motivem os colegas, né? Vocês estão superando uma coisa que vai entrar nos livros de história, né? A gente está passando por um momento aí que vai aparecer nos livros de história. Vocês vão poder contar para os filhos, para os netos, né, futuramente, porque é um momento totalmente diferente de tudo que a gente já passou. Então, sigam firmes aí. Se precisarem conversar, se precisarem de apoio aí no conteúdo, só falar, a gente está à disposição. Tá bom? Um abraço, se cuidem da família aí e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão pela presença de vocês mais uma vez.